Segundo livro dos Reis, capítulo de número meia dúzia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número meia dúzia. Versículo de número 1. Segundo Reis, capítulo 6, meia dúzia, e versículo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Foi muito forte não, hein? Está escrito: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que estamos diante da tua face nos é estreito. Diga após mim: nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos dizem amém esta noite? Amém. Comunique para pelo menos 3 pessoas próximas a você, hoje à noite de restauração. Se você quiser falar para 4, fale. Se tiver com vontade de falar para 5, vai. Se quiser anunciar para uma meia dúzia, vai logo. Diga para quantos você puder. Hoje é noite de restauração. O Senhor me trouxe para dizer que algumas coisas vão voltar para a sua mão. Aleluia. Graças a Deus. Aconteceu um incidente enquanto um trabalhador foi golpear uma árvore para cortar um pedaço de madeira. O ferro do machado dele se desprendeu do cabo do machado e foi parar no fundo do Rio Jordão. Um acidente que muito comumente acontece em lugares ou espaços como esse que aqui está apresentado para nós, que eu chamaria de um canteiro de obras. Um canteiro de obras. Não tem nada muito diferente disso acontecendo em 2 Reis meia dúzia. Um canteiro de obras. Ou seja, um lugar onde pessoas estão se movimentando de um lado para o outro, onde atividades constantes e enérgicas estão acontecendo, todas elas para um mesmo propósito. É um prédio, é uma casa, é uma reforma, canteiro de obras. Aconteceu um incidente? Aconteceu. E quantos não acontecem? Dezenas deles, centenas deles, todos os dias, em ambientes como este aqui. Que ambiente? Um canteiro de obras. E por quê? Eu estou falando aqui de coisas muito claras, muito simples. Eu estou só mexendo com você. E por que ambientes como esses são mais suscetíveis a que ocorra esse tipo de situação? Por causa da movimentação. Você tem muita movimentação de gente, muita movimentação de materiais pontiagudos, você tem muita movimentação de ferramentas, você tem muitos trabalhadores indo e vindo. Então, quanto mais movimentação, mais risco, mais incidência de algum tipo de problema, de algum tipo de dificuldade. O que eu quero dizer para você com muita clareza, com muita simplicidade, no início desse nosso caminho essa noite, é o seguinte: você precisa perceber que os incidentes que andam acontecendo, todos eles foram fruto das movimentações que você decidiu fazer.
Se nós queremos estar num canteiro de obras, ou seja, se queremos ter uma vida que se move, que se projeta para o futuro, que deseja crescer, edificar mais, ampliar, alargar, então a incidência desse tipo de questão, ela vai aumentar. Se você está objetivando calmaria total, se você está objetivando que a sua vida se torne um marasmo, é só você nunca fazer dela um canteiro de obras. Mas para pessoas que, como eu, e sinto que muita gente aqui decidiu fazer da sua própria vida um canteiro de obras, um espaço de mudanças e ampliações frequentes e constantes, a gente vai ter maturidade para lidar com a maior incidência de problemas, sabendo que isso não vai nos impedir de continuar sonhando em crescer e chegar mais longe. É um canteiro de obras, e por ser um canteiro de obras, estas situações são mais comuns, são mais recorrentes, são mais frequentes. Por que estamos num ambiente, um canteiro de obras? Porque um grupo, uma escola de profetas, que tinha como seu professor, como seu reitor, o profeta Eliseu, teve uma observação, uma autoavaliação. Eles chamam o profeta Eliseu e dizem assim, muita atenção: o espaço em que habitamos nos é estreito. Inclusive eu pedi para você repetir isso, para que fique muito claro que não aconteceu nada em função de uma pressão externa. Não aconteceu nada em função de uma influência externa, uma opinião externa, um parecer externo. Foram eles. Eles chegam para Eliseu e dizem: o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Não foi alguém que passou aqui e disse: ei, é estreito. Não foi uma opinião externa. Não foi uma coisa que nós decidimos fazer influenciados por alguma coisa que ouvimos de alguém. Esta avaliação foi nossa. Esta observação foi nossa. O parecer foi nosso. A decisão é nossa. O plano é nosso e a execução é nossa também. Olha, nós estamos hoje no dia 11 de junho. O que faz para você desavisado se lembrar que amanhã é dia 12 de junho. Amém, irmão? Você que esqueceu, aleluia. Oh, salvei sua vida, hein? Glória a Deus. A gente vem para pregar e para fazer outras cositas mais, né? Então repare, nós estamos no dia 11 de junho e a verdade é que algumas pessoas ainda estão esperando. Pergunte o quê? Que alguém chegue para você e diga: ei, você precisa melhorar. Ei, você precisa progredir. Ei, você precisa aumentar. Ei, você precisa crescer. Até quando você vai depender do aval de alguém para começar um projeto de expansão? Até quando você precisará de que fatores externos venham a contribuir com aquilo que você, que está dentro da situação, já deveria ter percebido? Eu venho de Deus aqui com uma palavra: está na hora de você fazer o que estes homens fizeram. Nos é estreito, nós enxergamos, nós percebemos, nós elaboramos um plano e nós vamos executá-lo. Você não vai esperar mais nada. O tempo é esse, a hora é agora, em nome de Jesus. E aí, percebendo isso, nós temos um plano. Vamos descer ao Jordão, cada um será responsável por uma tarefa igual: cortar uma viga. E aí, com o número de vigas resultante disso, nós vamos fazer uma casa nova. Eliseu disse: tudo bem, bota para frente. De repente a Bíblia diz: e um deles, faz assim para o seu vizinho entender, diga: um. Nós temos um grupo no início. Esse grupo é quem percebe a necessidade da ampliação, procura o profeta Eliseu, apresenta um plano, lista de material, desenhar uma planta, ok. Só que de repente esse grupo todo sai de cena. Para entrar em cena a voz de uma única pessoa que diz assim para Eliseu: serve-te de ires conosco. A redução é brusca de um grupo todo que quer fazer uma coisa para uma única pessoa que tem uma percepção. A percepção da necessidade de que um homem de Deus, que traria consigo a presença do próprio Deus, o espírito da palavra profética,
Um homem que traria consigo a capacidade de dar saídas, soluções para questões embaraçosas ou difíceis, mas tudo isso aconteceu pela voz de uma pessoa só. E o que eu quero dizer a você é que, oxalá, sejamos nós estas pessoas. Aquelas pessoas que serão aquelas que terão a percepção espiritual em meio a um grupo enorme que só está fazendo contas. Aquelas que terão a preocupação do fator profético em meio a um grupo enorme que só está pensando no fator logístico. Nós precisamos ser estas pessoas, as pessoas que vão paralisar reuniões para propor que se ore a respeito das pautas, as pessoas que serão tomadas por inconvenientes, por santarronas e outros adjetivos pejorativos mais, mas que vão compreender que sobre elas repousa a tarefa de enxergar o que não está sendo enxergado, perceber o que não está sendo percebido, porque obra de qualquer um se faz só com material e logística, mas projeto de crente se faz com palavra e oração. Aleluia. Ajuda essa irmã a bater palma aqui, gente. Foi só... Por favor, pegue a mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: você vai ser esse você vai ser esse crente que vai parar uma reunião para sugerir que se ore, esse crente que vai paralisar um discurso de alguém para sugerir que se fale com Deus a respeito daquilo, porque tem muita gente para montar logística, muita gente para desenhar planta, mas pouca gente para entender que sem Deus no nosso canteiro de obra, nossa obra não é nada. Aleluia. Repita após mim: um deles. Repita após mim: um deles. Um deles chegou para Eliseu e disse: você vai conosco? Eliseu disse: vou. O que aconteceu lá na frente? Ferro do machado de uma pessoa que não é a mesma. Pastor, por que você sabe? Porque nunca é. Como assim nunca é? Nunca é. A via de regra é essa: alguém se preocupa com a cobertura e alguém se beneficia. Esse que pediu para que Eliseu estivesse não é o mesmo que perdeu o ferro do machado, não é o mesmo que se beneficiou diretamente. Pastor, como assim então? Então só se você for diretamente beneficiado pela cobertura, a cobertura te interessa? O princípio da intercessão é justamente esse: cobrir outros que não estão enxergando o que você já enxergou. Eu vou tentar de novo. Esse é o princípio da intercessão. O princípio é chamar um profeta para recuperar um machado que não é seu, é de alguém que não percebeu o que você percebeu. É de alguém que ainda lida com as perdas da vida com uma perspectiva, mas você que já entendeu que com perdas se lida com outra perspectiva, você cobre essa pessoa que não entende isso. Mas uma coisa é certa: em algum ponto alguém vai olhar para você que foi taxado como inconveniente e vai dizer: ainda bem que você cobriu esse canteiro de obras. Escute, um teve o parecer, um enxergou a necessidade. E aí vamos para o canteiro, porque bate martelo para lá, carrinho de mão para um lado, vira concreto para o outro, a obra está comendo solta. A responsabilidade de cada um estava apontada e era clara: cada um deveria derrubar uma viga. Alguém não tinha um machado, pediu um emprestado, botou no ombro e foi para cumprir a missão clara que lhe fora designada. Cada um de nós vai derrubar uma viga. Tem duas lições muito interessantes sobre essa escala, sobre a forma como ela foi elaborada. Primeiro é porque ela tem um princípio de equidade muito interessante. Cada um deveria derrubar uma viga. Não há uma desproporcionalidade, tipo, um derruba 3 vigas enquanto o outro monta uma rede e fica se balançando. Então tem uma coisa aqui muito simples, mas que no reino de Deus é muito interessante ser entendida. Quanto mais nós aplicamos essa proporcionalidade,
Quanto mais nós aplicamos essa divisão igualitária de tarefas, mais longe nós vamos conseguir chegar. E segundo, existe uma clareza e uma objetividade muito grande. Cada um deveria derrubar uma viga. Quanto maior a clareza e a objetividade daquilo que você faz e daquilo que você ordena, maior será o sucesso da coisa como um todo. Então, com clareza e objetividade, vai esse homem fazer aquilo que ele tinha que fazer: derrubar não 2, nem 3, nem 4, mas uma viga. Ele pega o machado, se concentra, se prepara e dá a primeira machadada. Eu não sei quantas ele deu. Eu sei que num dado momento acontece desse jeito. Preste atenção, é a Bíblia quem coloca as coisas desse jeito. Derrubando a viga, o ferro do machado caiu na água. Diga comigo: derrubando a viga. Muito fraco, diga: derrubando a viga, o ferro do machado caiu na água. Eu poderia trocar o derrubando para caindo. Eu poderia dizer que caindo a viga, caiu o ferro. Caindo a viga, caiu o ferro. O desafio cai para cá, a ferramenta cai para lá. Tem duas situações acontecendo, uma após a outra. Elas são completamente antagônicas e elas vão mudar rapidamente. A viga caiu, o ferro se perdeu. Eu tenho uma razão para comemorar e uma outra para se preocupar, e as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei se você já percebeu, mas a vida de crente é muito assim. Você mal está observando a poeira levantada pela viga que caiu e já precisa se atentar para o que foi perdido aqui atrás. É quando os sentimentos eles se confundem, quando as coisas ficam confusas dentro de nós, e a nossa tendência, até pela dificuldade de lidar com sentimentos tão distintos. Diz: pastor, por que distintos? Estou lhe explicando. A tarefa dele era derrubar a viga. Ele cumpriu a tarefa, sim ou não? Sim ou não? Isso é um sentimento, dever cumprido. Que eu saí de casa para fazer, eu fiz. Só que tem outro sentimento para lidar: perdi o ferro do machado que nem meu era. Um sentimento após o outro, e os dois sentimentos estão em extremos distintos. Perceba, isso aqui é muito sério. Perceba como emocionalmente esse indivíduo aqui está sendo atacado. Você tem que ter muita gestão emocional para você lidar com a vitória da viga derrubada e a preocupação do ferro do machado perdido. É por isso que, na falta de gestão emocional e espiritual, a tendência mais clara que nós temos é dar atenção única, ou para uma coisa ou para outra, e é aí que se erra. Por quê? Primeiro, porque você precisa entender que a viga caiu. E se a viga caiu, essa é uma clara razão de você se alegrar. Pastor, mas e o machado? Calma que eu vou chegar lá. Por enquanto eu estou te convidando à celebração. Por quê? Porque uma viga pelo menos hoje caiu na tua vida. Pega a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: já está mais da metade do culto e você não permitiu ainda celebrar nada, porque está preocupado com o que tem que resolver amanhã. Mas teve gente que nem da cama saiu nesse dia de domingo. Então comece a permitir-se celebrar pelas vitórias claras que estão diante de você. Mas é agora que vem a maturidade. Porque eu vou te falar o que acontece muito. Viga no chão, pega os holofotes todos, vira todos eles para o meu sucesso. Porque eu preciso esconder o ferro do machado que caiu. Aqui é o problema. Quando eu dou atenção única ao sucesso obtido e ignoro o problema colateral. Muita gente sobrevive da exploração única das vigas caídas e da ignorância dos problemas que estão bem debaixo do seu nariz. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu vou te dar capacidade. Alguém levantou a mão lá atrás. Eu vou te dar capacidade para gerir com maturidade e com clareza
todas as circunstâncias da sua vida? Será que não era sobre vigas caídas e machados perdidos que o apóstolo Paulo falava quando disse: eu sei lidar com as mudanças da vida, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, sei padecer necessidade. Nós não seremos daqueles que se confundem com as mudanças das estações, mas viveremos cada uma delas sabendo que o Espírito de Deus está sobre nós, coordenando tudo. Foco. Todas as luzes lançadas para a viga que caiu. E parece que não tem problema nenhum, mas não é verdade. E parece que não há preocupações, mas não é verdade. E parece que não há crises acontecendo dentro de casa, mas não é verdade. E parece que o casamento vai bem, mas não é verdade. Apenas o indivíduo pegou todos os focos e os colocou em cima de suas vitórias profissionais. E todo mundo que olha para ele, ele faz questão de apenas mostrar as vigas que ele derrubou, o dinheiro que ganhou, o quanto tem crescido, comemorando cada dia os seus números. Mas o ferro do machado de um casamento à beira da falência está dentro do Jordão, sendo ignorado pelo hiperfoco naquilo que eu quero mostrar. Deus me trouxe hoje aqui, eu não vim jogar conversa fora, eu vim ser um profeta de Deus para lhe dizer: este tipo de vida pode servir para qualquer um, mas não serve para você, porque o sangue com o qual eu te lavei para viver uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida pura e uma vida santa. Se viga no chão, comemore, mas se machado no Jordão, grite por socorro, porque o mesmo Deus que faz a viga cair, também bota machado na tua mão de novo. Enquanto você levanta a sua mão, assim te diz o Senhor: não haverá vitórias parciais, não haverá meias vitórias. Você viverá a plenitude e a completude de uma vida vitoriosa. Aleluia! A viga caiu, comemore. Mas não deixe de dar atenção ao que você precisa dar. O ferro do machado está dentro d'água. Está no fundo do Jordão. E ele está preocupado, porque há um problema: inacessibilidade. Não dá para acessar o ferro do machado, porque o ferro do machado está no fundo do rio. Preste muita atenção. Por que é que há preocupação? Porque não dá para acessar. Vamos de novo. Por que há preocupação? Porque não dá para acessar. Está você com a sua aliança, resolveu tirar para fazer alguma coisa, olhar, ver se lustrou, caiu perto. Você se preocupa? Não, abaixa e pega. E se tiver um bueiro? Porque pode cair, mas o problema acontece quando a inacessibilidade se apresenta. Como é que você pega? Como é que resgata? Como é que toma? Como é que retoma? A preocupação não é pela queda do ferro do machado, a preocupação é pela inacessibilidade. Muito bom. Por que essa inacessibilidade está acontecendo? Porque caiu dentro, e caiu dentro d'água, dentro do Jordão, por uma razão. Qual? Porque no projeto deles, na ideia deles, muito boa, eu disse muito, é importante você guardar isso, a ideia foi muito, na ideia deles muito boa estava: vamos construir. Aonde? Nas margens do rio. Ué, mas e o problema? O problema não faz com que a ideia tenha sido ruim, a ideia permanece boa. Eu preciso começar a mexer com você para você parar de ser chato. Parar com essa mania de ficar reconsiderando todas as suas ideias, só porque no curso do plano alguma coisa deu errado.
Aí você quer ir lá na ponta e achar que tudo foi ruim e que tem que reconsiderar a ideia como um todo, porque uma coisa ruim aconteceu aqui. Para de ser chato. Olhe para mim, pastor, qual seria o jeito desse problema nunca ter acontecido? Simples. Era só eles terem construído no mínimo a uns 50 metros do rio. Porque por mais violenta que fosse essa machadada, nunca que o ferro do machado ia parar dentro do rio, se o canteiro de obras estivesse a 50 metros do rio. Alguém está me entendendo? Então, quanto mais distância do rio, menos risco do ferro do machado parar dentro do rio. Pastor, pronto. Ei, acabou. Eu já sei, resolvido. É só construir longe do rio. Ok, só que não tem a brisa do rio, não tem o frescor do rio, não tem a água potável do rio. Resumo, meu filho, entenda que todo projeto que se instala perto de um lugar bom tem níveis de risco igualmente grandes. Pega na mão de alguém que está do seu lado, porque eu preguei aqui, mas quem vai pregar agora é você. Qual é a mensagem? O tema é: deixa de ser chato. Vai, fala para ele: deixa de ser chato. Você não precisa ficar se arrependendo o tempo inteiro das escolhas que você fez. Você fez bem, levou o projeto para o melhor lugar possível, se aliançou com as melhores pessoas possíveis. Caiu dentro da água, mas tem brisa de rio, tem água boa para beber. As coisas se compensam. Compensa. Pastor, esse conceito não está muito claro para mim ainda. Vou te ajudar. Vou lembrar da história da mulher sunamita. Quem lembra da história da mulher sunamita? Mulher sunamita olhava o profeta Eliseu passar, o mesmo profeta. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Vou fazer um negócio, a mulher era rica, diz a Bíblia. Vou fazer um quarto para ele. Obra de pedreiro, coisa boa. Junto ao muro. E mais à frente vamos descobrir, quando a gente vê uma escada sendo subida por ela, a gente vai descobrir que o quarto foi construído num pavimento superior. Muito bem, passaram-se os anos, essa mulher teve um filho. O filho veio a morrer na adolescência. Ela pega o menino nos braços e qual é a ideia dela? Vou colocar o menino no quarto que eu fiz para o profeta. Quantos anos essa mulher tem a essas alturas? 60, 65, 70. O menino tem o que? 12, 13 anos. Quantos quilos ele pesa? 60? Então vamos fazer nessa conta. Uma mulher de 60, 65 anos, com um adolescente de 60, 65 quilos. E ela vai ter que subir a escada. Com um moleque morto no colo, 60 quilos, e ela é idosa. O que está passando na sua cabeça nessa hora se fosse você? Era melhor ter feito esse quarto embaixo. Porque a gente sempre tende a se arrepender de ser bom. Quando o degrau vem, a gente se arrepende da altitude. Eleve a serga. Quando o cansaço vem nas pernas, a gente começa a se arrepender de ter feito o pavimento em cima. Só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: você não precisa se arrepender de ser excelente. Não há arrependimento na excelência. Para que eu abri a porta da minha casa? Porque você é generoso. Quem não é generoso, quem é desleal, quem é ímpio, quem é mau, que fique para lá. Não se arrependa de ser generoso, de acreditar nas pessoas, de confiar nelas, de acreditar na transformação das pessoas. Ei, pare de se constranger em ser bom. Os maus devem se constranger, não os bons. Que se constranjam os medíocres e que se alegrem os excelentes. Não se arrependa de ser bom. Pega na mão de alguém do seu lado, diga para ele: o ferro caiu na água, tem escada para subir, mas e daí? Tudo isso diz respeito ao nível das escolhas que você fez, porque você é excelente, porque teus projetos são bons, porque tua mente é boa, porque teu coração é bom. Então lide com o ponto negativo e não reconsidere o plano todo. Você não precisa reconsiderar o plano todo. Você só precisa lidar com o de negativo que aconteceu. Eu não preciso repensar tudo.
Era melhor não ter ido falar com Eliseu. Era melhor não ter desejado um lugar maior. Era melhor não ter desejado construir dentro do rio. Você não precisa rever o plano todo. Você só precisa resolver pontualmente aquilo que está dando errado. Avise para o seu vizinho, não precisa rever o plano todo. É só resolver o ponto que deu errado e continuar fazendo escolhas no mesmo nível, lá em cima. Ou tem alguém para dizer um glória a Deus, um aleluia? É isso que eu estou lhe dizendo. Ferro do machado dentro d'água. Por quê? Porque essa foi a escolha deles. Construir perto do rio. Então agora vai ter que lidar com a questão. Vai ter que lidar com o problema. Porque esse tipo de problema só acontece com construtores que levam sua obra para perto do rio. Não quer que aconteça? Vai fazer no deserto. Não vai cair dentro d'água, eu te garanto. Aleluia. Quem diz amém? Não, dizer amém não significa que você vai fazer isso, glória a Deus. Quando o ferro do machado cai dentro do rio, há uma reação imediata. Eu disse uma reação imediata. Primeira palavra importante, reação. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque existe muita apatia frente a situações como essa. E não é para ter apatia, é para ter vamos de novo. Existe muita apatia quando alguns problemas acontecem. Não pode ter apatia, tem que ter mas a segunda palavra é reação, e a primeira é reação e a segunda é imediata. Por que a reação imediata ela é importante? Por que ter dito imediatamente aquilo que aconteceu foi importante? Porque quando ele diz, ai meu Senhor, e a Bíblia diz, porque era emprestado, logo Eliseu olha para ele e pergunta, aonde caiu? Quando Eliseu pergunta aonde caiu, ele não titubeia, aponta e diz, foi ali. Por que ele consegue identificar tão rapidamente o lugar onde caiu? Porque a memória da queda era recente. Quanto mais tempo você espera, mais senso de localização você perde. Para quanto mais longe você caminha, mais desorientado você fica. Alguém está sentado aí me ouvindo e seu plano é deixar esfriar as coisas, pois Deus me trouxe para dizer, esse esfriamento vai gerar desorientação, e se você não souber onde caiu e não souber identificar o projeto da restauração, se compromete. 3 glória a Deus, 2 aleluia, não tem nenhum problema. Os procrastinadores do ferro do machado. Eu penso uma situação clara, simples, um exemplo bobo. Imagine que ele tivesse decidido não falar nada, deixar o tempo passar, ir para casa e voltar. Beleza, vai para casa, vai, não se expõe na frente de todos, vai para casa, beleza, volta no outro dia. Não foi. Não tem orientação. Você precisa de uma memória recente para ter uma orientação assertiva. Por que ele tem uma orientação assertiva? Foi ali, porque ele tem uma memória recente. Então, em nome de Jesus, receba o que eu vim lhe dizer. Essa estratégia sua é uma furada. Não deixe o tempo passar. Use a sua memória recente para apontar com assertividade o que aconteceu, onde aconteceu, porque a partir daí o projeto de restauração de Deus vai acontecer. Tem 5 pessoas para crer nessa palavra comigo? Aleluia! Pastor, e qual foi a reação dele imediata? Dizer esta frase: ai meu Senhor! Você acha que essa frase anda sendo dita todo dia e toda hora? Não. Por quê? Porque tem que ter coragem para dizer ela. Porque esse canteiro de obras é de uma escola de profetas. Canteiro de obras de uma escola de profetas tem salmo, tem profecia, tem glória a Deus, tem aleluia. E de repente alguém
precisa ter muita coragem para ser o diferente, para destoar das vozes proféticas e celebrativas e dizer ai. Porque se um tem salmo e o outro também, tudo converge, tudo conversa. Se um tem uma palavra profética e a outra também, tudo converge, tudo conversa. O ai é que é o discrepante. O ai é que joga um canhão de luz e diz: ah lá, perdeu. Vou falar um negócio aqui. Um profeta muitas vezes é ignorado quando profetiza, mas nunca é ignorado quando diz ai. Porque alguém pode até fingir que não ouviu a sua palavra, mas todo mundo te percebe quando você diz ai. E é por isso que muita gente não quer dizer ai, porque não quer atrair para si uma atenção dessa natureza. Nós queremos atrair atenção dizendo palavras proféticas, mas não queremos atrair atenção dizendo ai. E eu te entendo, porque não é fácil ser a voz que diz ai no meio de outras vozes que estão dizendo assim diz o Senhor. Só que tem um detalhe, quem ainda está aí diz amém. Se você perguntar para as pessoas aquelas que você respeita, aquelas que têm um assim diz o Senhor na boca, sabe? Procure uma pessoa que você reconhece que ela tem um assim diz o Senhor na boca e pergunte para ela uma coisa: se já não houve muitos dias onde em vez de assim diz o Senhor, ela só tinha a dizer ai meu Senhor. Eu nunca conheci, apóstolo Joel, quem tem um assim diz o Senhor na boca, que não tenha passado pelos seus ai meu Senhor. Porque o ai é a escola do assim. 3 pessoas. Pega a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele: o ai é a escola do assim. Quem não tem coragem para hoje dizer ai meu Senhor, não será elevado à condição de quem diz assim diz o Senhor. Tuas dores de hoje estão treinando a tua voz de amanhã. Ai tem malacalabarabacheia. Enquanto você está pensando que este seu ai está gerando um descrédito, Deus está dizendo: Ele está te levantando. Enquanto você está pensando que se você disser ai, a comunidade toda tomará você por alguém que não tem Deus na vida, porque afinal de contas, se tivesse Deus não tinha perdido, se tivesse Deus não tinha sofrido, se tivesse Deus não tinha chorado, se tivesse Deus não tinha sangrado. É verdade, vai ter gente que vai pensar isso mesmo, mas não é neles que você deve estar focado. Foque em ouvir o que eu vou lhe dizer agora. Vai ter gente, e muita gente, que vai olhar e vai dizer: esse cara, esse daí é alguém que eu acredito. Por quê? Porque não maqueia a dor, não finge que está acontecendo uma coisa que não está. Esse alguém está exposto, esse alguém está desnudado, esse alguém é íntegro, esse alguém não tem assim diz o Senhor todo dia na boca, porque não é assim que um profeta vive. Tem dia que a gente diz ai à noite, mas no outro dia de manhã está dizendo assim diz ó Senhor. Não se preocupe com a sua reputação. Não se preocupe tanto com a sua reputação. Não por isso, meu Deus, fui na igreja, ouvi o pastor dizer para não se preocupar com a reputação. Não por isso, porque essa preocupação é tola, essa preocupação é vaidosa. Até porque isso nem tem a ver com reputação, isso tem a ver com imagem. Então eu não digo ai porque eu estou preocupado com a minha imagem. Eu não falo a verdade sobre como anda a minha vida espiritual porque eu estou preocupado com a imagem. Eu não chamo os meus pastores para falar que estou mergulhado numa crise conjugal porque estou preocupado em manter a imagem do aluno nota 10 da escola de profetas.
aquele que a tudo supera, aquele que tem o S do Superman na sua capa e no seu número, no seu peito, aquele que a tudo vence, aquele que nada abala. Deus me trouxe para te dizer: você está totalmente equivocado. Todos aqueles que tenham assim, diz o Senhor, já tiveram seus tempos de ai meu Senhor. A dor é uma escola, o gemido é uma escola. Então siga vivendo uma vida verdadeira. Se hoje é ai, diga ai, porque amanhã tu dirás assim diz o Senhor. Agora, aqui e agora, tem reação. Caiu e eu vou dizer, ai meu Senhor, não vou deixar lá. Diga comigo, não vou deixar lá. Muito fraco, diga, não vou deixar lá. Por que você não vai deixar lá? Por algumas razões. Primeira, porque eu não estou apenas preocupado se vai ficar inteiro, estou preocupado se vai ficar funcional. Não entendi nada, pastor, vai entender agora. Quer deixar o ferro do machado debaixo d'água? Pode deixar. Vou te dar duas certezas. Primeiro, a água não quebra ele. Segundo, mas enferruja. Muita gente deixou coisas no canto, dizendo assim: não tem problema não, não vai quebrar. E eu disse: não quebra, mas enferruja. Está inteiro, mas está inutilizado. Deus me trouxe para te dizer: as coisas que você esqueceu propositalmente num canto, os assuntos que você não quer tocar, eles podem até não se quebrar, mas se enferrujam. E ferrugem traz inutilidade. Não é só sobre ter a aparência de estar inteiro, é sobre funcionar. Segunda razão, o que caiu no fundo do rio? Diga, o ferro do machado. Olha para mim, de quantas partes é composto um machado? Quantas? Muito fraco, quantas? Então, se nós formos avaliar matematicamente, quantos por cento do machado ele ainda tem? Quantos por cento ele ainda tem? Muito bom, vamos de novo, vamos lá. Quantas partes do machado? Quantas partes ele perdeu? Quantas ele ainda tem? Significa que ele ainda tem quantos por cento do machado? Mas ele está pouco ou muito preocupado? Mas ele não deveria estar tão preocupado, ele ainda tem metade. Ele não deveria estar tão preocupado, ele ainda tem metade, ainda tem 50%. Só que Eliseu cortou um pedaço de pau e jogou no rio. A ideia ali é um outro cabo de machado que traz o machado para cima. Mas o que eu quero dizer para você? Você viu Eliseu com alguma dificuldade de arrumar um cabo de machado? Teve dificuldade? Porque madeira tinha abundância. É por isso que ele estava muito preocupado, porque o que se perdeu era o escasso. O ferro era escasso, a madeira se achava em qualquer lugar. Se você for falar de matemática, os dois representam a mesma coisa, 50%. Só que um é farto, o outro é escasso. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Tem gente ostentando um pedaço de madeira na mão, dizendo, eu não perdi tudo, ainda tenho metade. Só que isso aí não vale nada. Você quer me dar o quê? Carteirinha? Você quer me dar carteirada? Eu não estou perguntando se você ainda tem o cabo do machado, estou perguntando se você tem o ferro. Você está aí, né? Não, eu sei que você está aí. Eu sei que você está aí, escondido aí. Você quer me dar carteirada de obreiro? Eu não estou perguntando se você tem credencial. Não estou perguntando se você tem cabo de machado. Estou perguntando se tu ainda tem ministério. Você fez o quê? Você passou na sua gaveta hoje, me trouxe uma certidão de casamento? Não estou perguntando se você ainda tem uma. Estou perguntando se você ainda tem um lar. A gente quer ficar ostentando o que ainda tem. Só que não é o papel. Não estou dizendo que ele não seja importante. Estou dizendo que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu não quero você só com uma certidão na gaveta, eu quero você com um casamento.
Quero você com uma relação de verdade. Eu não quero você só com uma credencial de obreiro. Eu quero você com um ministério ativo e funcional. Então pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: não deixa nada nem ninguém te enganar, não. A parte perdida era a parte mais importante. Então grite por ela, peça por ela, ore por ela, jejue por ela, porque ela vai voltar para a sua mão. Oh, aleluia! Escasso é o ferro, madeira tem abundância. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. O inimigo não está preocupado em que você perca aquilo que é abundante, porque perdendo o que é abundante, você perde um hoje, pega outro amanhã. O inimigo está interessado em que você perca o que é escasso. Por que é que quando... Vou. Por que quando você vivia aquela vida, aquela vida onde era uma por dia, uma por fim de semana, por que aquilo para você era daquele jeito? Porque aquilo tudo era madeira. Relacionamentos frívolos. Você acha que o diabo lutava para você perder sua paixão de fim de semana? Ele não estava nem aí, porque no outro fim de semana você arrumava outra. Aquilo ali era tudo madeira, madeira abundante, nas baladas da vida. Agora, por que ele anda interessado em destruir teu casamento? Porque aquelas paixões eram madeira, mas teu casamento é o ferro do machado, é o escasso, é o valioso. Chacoalha alguém que está do teu lado, fala para ele: todas as vezes que você perceber que o inimigo não está nem aí para aquilo que você perde ou não, é porque não vale nada. Mas se ele estiver lutando para tirar de você, é porque ele sabe que é precioso. Aleluia! Diga comigo: ferro do machado. Muito fraco, digo: ferro do machado. Está no fundo do rio. Avisa para o teu vizinho: parado. Agora avisa para ele: mas o rio está em movimento. E essa é uma verdade que você precisa entender. Não é uma verdade cruel, é só uma verdade. Qual, pastor? A de que quando você para, nada para. E tem gente que está assim: absurdo. As pessoas continuam vivendo a vida delas. Oi, você achou que aconteceu o quê? Não, olha, pensei que igreja era outra coisa. Cheguei na igreja, o culto rolando. Você viu, parece que o louvor até estava com mais vontade de cantar. E eu aqui nessa minha vida. Filhão, deixa eu falar uma coisa para você. Trata de logo pegar o ferro do machado, porque o rio não para só porque você parou, não. Avisa uns 3 desavisados. Fala para ele: o rio não para só porque você parou. A igreja não para, o reino de Deus é dinâmico. Vou te dizer mais: teus familiares vão te mandar zap um dia, ficar de chororô com você 2, no terceiro eles estão tocando a vida deles. Então vá correr atrás da sua, recupere o que é seu, se encha de Deus de novo, volte a acreditar nos seus sonhos. O rio não para. Oh, aleluia! O que Eliseu fez, gente? O que Eliseu fez? Cortou um pedaço de madeira. Cortou. O que ele fez? Muito fraco. O que ele fez? Pressupõe-se então que ele para isso utilizou sem medo. Usou Muito bom. Agora a pergunta é: quando Eliseu saiu de onde todos estavam, rumo àquele canteiro de obras, a pergunta é: o plano era que ele cortasse madeira? Sim ou não? Sim ou não? Qual era o plano? Cada um de nós, está na Bíblia, descerá o Jordão e cortará madeira. Eliseu não estava na lista dos que iam usar machado. Se não fosse pelo incidente, o texto abriria e fecharia sem que eu visse Eliseu com um machado na mão em momento nenhum.
Mas por que eu estou vendo Eliseu com o machado na mão? Porque o incidente aconteceu. Então, situações não programadas levantam obreiros. Situações não programadas colocam ferramentas novas na mão de pessoas. Situações não programadas ampliam sua caixa de ferramentas. Quando você vai para um lugar para fazer uma coisa e todos ali estão fazendo o que tem que fazer e nada dá errado, ok. Mas é só dar alguma coisa errada que você descobre que podia fazer mais do que te pediram. Que você descobre que pode usar uma ferramenta que não estava habituado. Ferramenta que você nem sabia que estava na sua caixa de ferramentas. Porque em momentos onde coisas inesperadas acontecem, uns se desesperam, outros inovam. Uns entram em pânico, outros usam ferramentas inéditas. Eu vou tentar outra vez. Uns estão em pânico, outros estão inovando. Uns estão desesperados, outros estão inaugurando ferramentas que não utilizavam. Pega a mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: no canteiro de obras da vida, tem gente desesperada e tem gente descobrindo ferramenta nova. Tem gente em pânico e tem gente fazendo o que nunca fez. Tem gente sendo criativa, inovadora, inventiva. Estes são os filhos da luz. Eu não vim pregar para gente que vai ficar em pânico. Eu vim pregar para gente que vai usar uma ferramenta nova. Aleluia! Ah, você vai dizer para mim que depois de tudo aquilo que aconteceu, você não deu uma olhada e disse: rapaz, nem eu sabia que eu podia me comportar como eu me comportei. Depois daquela discussão, daquele pau que quebrou, você parou e pensou: nem eu sabia que eu podia mediar conflitos. Um mediador de conflitos não se descobre mediador de conflitos antes que haja um. Aleluia! Quem está aí, diga amém. Eu estou encerrando. Escute. Então Eliseu vai pegar, cortar um pedaço de madeira e vai jogar no rio. E o que é que nós temos agora? Temos um pedaço de madeira flutuando, porque é isso que madeira faz quando é jogado na água. Sim ou não? Ok. Então tá lá. E lá embaixo tem o ferro. Cada um está cumprindo o seu papel do ponto de vista da física. Olha como eu pareci inteligente agora. Vou de novo, como eu me senti muito inteligente falando isso. Cada um está cumprindo o seu papel do ponto de vista da física. A massa do ferro do machado é mais pesada do que a água. Cara, eu estou me sentindo muito inteligente. Agora, sério, cada um está cumprindo o seu papel do ponto de vista da física. O pedaço de madeira está fazendo o que tem que fazer. A massa dele não é mais pesada do que a água, então ele vai ficar ali. Já o ferro do machado, você já sabe, né? Bateu na água, ele não pensou duas vezes. Quando existe o contato com a água, cada um cumpre aquilo que está mais condizente com a sua essência. Uns afundam, outros flutuam. Então sempre é necessário que haja um rio, para que a essência de cada um se manifeste. Meu Senhor da batalha. Então está lá embaixo o ferro do machado, cumprindo a essência, e a madeira flutuando aqui em cima. Qual é o milagre que vai acontecer? O ferro vai sair de lá de baixo e vai subir. Ele não só vai subir, agora vai ficar bom, eu duvido que você não deu um glória agora. Vai ter um encontro entre os dois na superfície. Profetiza para alguém que está do seu lado enquanto eu chamo o pessoal da banda aqui. Diga para ele: vai ter encontro, mas o lugar está marcado.
Não. Essa parte é muito importante. Você não podia ter desanimado logo na hora dessa parte. Fala para ele, vai ter encontro. Mas o lugar está marcado. É na superfície. Diga, se tiver encontro e não for na superfície, não foi Deus que marcou. Porque todo encontro que Deus marca sempre é na superfície. Os encontros que Deus marca não são na obscuridade. Pastor, e o reencontro vai acontecer aonde? Na superfície. Agora preste muita atenção, porque isso aqui é muito importante. O ferro do machado, que eu já lhe expliquei por um fator da física, está lá no fundo. Ele vai subir, contrariando. Quebrar a lei da física é com Deus mesmo. Jesus andou sobre as... Embora o corpo humano tenha a massa mais pesada do que a água, e por isso ao entrar na água nós afundemos. Mas Jesus quebrou a lei da física, andando sobre as águas. E a lei da física vai ser quebrada no Velho Testamento também, porque o ferro do machado vai fazer o caminho contrário. Ele vem subindo. Agora preste atenção, foi milagre, sim ou não? Não, muito fraco. Foi milagre, sim ou não? Sim. Não, você me olhou com a cara de quem anda vendo isso todo dia. Ixi, de novo, foi milagre, sim ou não? Sim. Ok, foi milagre porque o ferro do machado que estava embaixo foi para cima, foi milagre. E se o pedaço de madeira que estava na superfície, cumprindo sua parte na lei da física, se ele tivesse descido para encontrar o ferro do machado lá embaixo, tinha sido milagre também? Também? Aí eu fico me perguntando por que na hora de Deus escolher quem subia e quem descia, por que na hora de Deus escolher que tipo de milagre ele iria fazer, ele escolheu desse jeito? A subida de quem estava embaixo e não a descida de quem estava em cima. Porque toda restauração que Deus está comandando não envolve a descida de um, envolve a subida do outro. Levanta a tua mão lá no alto, porque assim te diz o Senhor: o encontro que eu marquei vai ser na superfície. Você não desce, você não se rebaixa. O encontro que eu marquei vai ser na superfície. Oh, quem tem glória, quem tem aleluia, quem tem línguas. Pastor, me explique isso melhor. Com todo prazer. Essa ideia de vou fazer isso para salvar meu casamento, não faça. Eleva a cheia. Se envolve descida, não faça. Essa ideia de vou captar esse recurso para salvar minha empresa, mas tem que descer, não faça. Porque Deus me trouxe para dizer: esse plano é seu. O meu não é esse. O meu não é você descendo para salvar nem casamento, nem negócio, nem nada. O meu plano é tudo que está embaixo. Se você mantiver o nível, eu faço subir para encontrar. Mantenha o nível, mantenha o nível, mantenha o nível, mantenha a integridade, mantenha a fé, mantenha a consagração, mantenha a pureza, mantenha-se ofertante, mantenha-se dizimista, mantenha-se fiel, mantenha-se leal, mantenha-se íntegro, porque quem está embaixo, Deus vai fazer ir para cima.